Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Iremos continuar nossa segunda aula, retomando o conceito de reportagem e vamos explorar as diferenças entre a reportagem e a notícia, certo? Bem, nós sabemos que o texto jornalístico é de grande importância na área da informação, pois é um meio de comunicação em massa que todos têm contato. O objetivo desse veículo é informar, entreter, apresentar uma interpretação competente sobre determinada informação. Então, assim, no texto jornalístico, duas características se destacam, que é a interação com o leitor e a intencionalidade de quem escreve. Então, dependendo do seu propósito e da intenção de quem escreve, pode ser imparcial ou não. No entanto, normalmente, as ideias trabalhadas de forma objetiva apresentam um caráter informativo. Então, logo, a função da linguagem predominante costuma ser a referencial, né? Na qual se explora um assunto, certo? Basicamente, nós podemos dividir o texto jornalístico em informativo e opinativo, né? Uma notícia, por exemplo, tem um caráter informativo, ou seja, geralmente é escrita com uma linguagem objetiva e não apresenta qualquer parcialidade. Um exemplo, né, do texto jornalístico opinativo seria o editorial, que expressa o ponto de vista do veículo de comunicação sobre determinado assunto. Então, se vocês pegarem um jornal, né, para folhear, você vai encontrar gêneros textuais variados, e cada um tem uma função comunicativa específica, né? A notícia, por exemplo. A notícia, ela relata acontecimentos recentes que despertam a atenção do público. Então, para que seja notícia, o assunto precisa ser relevante. Ou seja, trata de um assunto que deve chamar a atenção do leitor, deve ser digno de ser noticiado e deve ser um acontecimento que foge da normalidade. Então, nós podemos dizer que a notícia é um texto de caráter temporal, diretamente ligado aos fatos recentes e que traz um assunto relevante e atraente para o leitor. A escolha da linguagem mais adequada vai depender do veículo de comunicação em que a notícia será publicada, certo? Se for, né, em um veículo em que o público-alvo são jovens, né, eles vão utilizar de uma linguagem mais informal, né? Mas, de um modo geral, né, os textos, eles prezam pela objetividade. Usam períodos curtos e orações diretas. São escritos em terceira pessoa para garantir o distanciamento do autor e o caráter meramente informativo. E a reportagem? Bem, a reportagem ela é definida pela intenção comunicativa, pois a função dela é primeiramente informar, ou seja, levar a notícia ao leitor e por isso sua proposta se baseia em fatos. Para abordá-los, a reportagem se apresenta por meio de elementos relevantes, que são o que aconteceu, onde aconteceu, por que aconteceu, quando aconteceu e com quem aconteceu. Para que ela seja considerada satisfatória, a reportagem deve responder esses questionamentos com a linguagem clara, concisa e, na maioria dos casos, objetiva. Diferentemente da notícia, a reportagem não precisa tratar necessariamente de assuntos recentes. Enquanto a notícia trata de um caso específico, a reportagem fala de um tema mais amplo, né? E esse tipo de gênero apresenta informações mais aprofundadas sobre temas que despertam a atenção do público. Geralmente, trazem pontos de vista variados, investigam, interpretam os acontecimentos e trabalham o fato de maneira exaustiva, né? Às vezes, até cansativa, né? Que eles ficam repetindo tanto os fatos que ocorreram que acaba se tornando cansativo. Antes das reportagens serem publicadas, elas passam por uma apuração, né, detalhada das informações, para que haja realmente confiabilidade naquilo que está sendo publicado, certo? Então, vamos lá. Para esclarecer, ainda que a notícia e a reportagem sejam textos jornalísticos,
A notícia se difere da reportagem na medida que é um texto informativo e impessoal, sem teor opinativo, característico das reportagens. E, além disso, as notícias não são textos assinados pelo autor, enquanto as reportagens apresentam o nome do repórter. Dentre outras diferenças que podem surgir entre esses tipos de texto, vale lembrar que a notícia apresenta um tema atual, de modo inteiramente informativo, enquanto a reportagem aprofunda-se mais sobre os temas sociais e de interesse da sociedade, apresentando as opiniões do autor. Aqui eu organizei, uma tabela para mostrar, as principais diferenças entre a reportagem e a notícia, A notícia, ela apura os fatos, e a reportagem, ela lida com assuntos sobre fatos. A notícia tem como referência a imparcialidade, e a reportagem, ela trabalha o enfoque, a interpretação, A notícia opera em um movimento típico da indução, ou seja, do particular para o geral, E a reportagem é com a dedução do geral, que é o tema, ao particular, que é os fatos. A notícia tem-se a compreensão imediata dos dados essenciais. Já a reportagem converte fatos em assuntos, traz a repercussão, o desdobramento, aprofunda. A notícia independe da intenção do veículo, apesar de não ser imune a ela. E a reportagem é produto da intenção de passar uma visão interpretativa. A notícia trabalha muito com o singular, ela se dedica a cada caso que ocorre. Já a reportagem focaliza a repetição, a abrangência, Ela transforma vários fatos em um tema. A notícia relata o formal secamente, a pretexto de comunicar com imparcialidade. E a reportagem procura envolver, usa a criatividade como recurso para seduzir o receptor. A notícia tem pauta centrada no essencial que recompõe o acontecimento. E a reportagem trabalha com pauta mais complexa, pois aponta para causas, contextos, consequências, novas fontes. Resumidamente, a notícia, ela é um texto informativo, com a união de terceira e primeira pessoa, mas como nós vimos, a preferência é pela terceira pessoa para garantir a imparcialidade. Informa os fatos de maneira objetiva. Os temas são fatos de relevância imediata e o conteúdo contempla fatos reais, atuais e cotidianos. A reportagem é um texto que une terceira e primeira pessoa, faz investigações, vai mais a fundo e utiliza mais argumentação. E o conteúdo contempla fatos reais, mas não necessariamente atual e cotidiano. Vamos lá. Tanto a notícia quanto a reportagem, elas possuem alguns elementos em comum, Elas vêm iniciadas pela manchete, que é o título, com uma frase curta, que causa impacto no leitor, em letras garrafais, para chamar a atenção, E, em seguida, nós temos o lead, O lead é aquele parágrafo inicial, que ele complementa a manchete e ele traz as informações principais que serão desenvolvidas em toda a reportagem ou na notícia. Então, ela faz um resumo e vem abaixo da manchete, certo? Quando a manchete ela possui um subtítulo, o lead vem depois desse subtítulo. Porque o subtítulo ele não é obrigatório. Nem toda notícia, nem toda reportagem ele possui esse subtítulo. Vamos observar aqui o exemplo. Nós temos aqui um recorte, de uma reportagem. Eu trouxe aqui detalhado, cada elemento para que vocês consigam identificar. Nós temos aqui a manchete, a nova família brasileira. Censo de 2010 detalha a situação dos casais formados por pessoas divorciadas e dos lares em que os filhos são apenas um dos cônjuges.
Mudança na legislação facilitou separações e ajudou a ampliar o conceito de família. Aqui nós temos o subtítulo, certo? Abaixo nós temos a autoria, que é Poliana Lima e Silva e Cecília Rito. Toda a reportagem, ela vem com a autoria, certo? E logo em seguida nós temos a lead, né? Aqui nós temos o resumo de tudo que vai ser explorado, desenvolvido na reportagem ou na notícia. Observe, um novo recorte do censo de 2010, divulgado essa quarta-feira pelo IBGE, mostra um retrato detalhado da família brasileira. O estudo confirma características observadas nos últimos anos, reflexo da mudança estrutural dos grupos familiares, da maior participação da mulher no mercado de trabalho, das baixas taxas de fecundidade e do envelhecimento da população. E detalha aspectos ainda não mensurados nos pais, como a maior disposição dos brasileiros para dar início a um novo relacionamento conjugal, depois de uma ou mais experiências de vida a dois, resultando também na mudança na legislação no mesmo ano de estudo, que tornou o divórcio algo possível com uma simples passagem pelo cartório. Então, vocês observaram que o que está sendo relatado nessa reportagem, né, não é um fato que aconteceu, um fato específico, que aconteceu em um momento imediato, né? Ele trabalha assuntos para serem discutidos e que abordam um tema, né, que é a configuração da família brasileira. Se fosse uma notícia, né, seria o tratamento de um fato isolado. Então, pessoal, nós chegamos ao final da aula. Espero que vocês tenham conseguido identificar as diferenças entre a reportagem e a notícia e qual a função comunicativa de cada uma delas. Na próxima aula, nós iremos explorar uma reportagem do livro didático de vocês e esses critérios ficarão um pouco mais claros, certo? Um abraço e fiquem em paz.